Fala galera, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como construir uma base de dados, um conjunto de dados de streaming aqui no Power BI e como que você consegue alimentar essa base de dados, esse conjunto de dados por meio de um fluxo do Power Automate que vai estar ligado a um formulário do Microsoft Forms. Então, ao responder uma pergunta, ao responder uma pesquisa lá do Microsoft Forms, essa resposta automaticamente vai ser inserida em um conjunto de dados do Power BI e tudo isso sendo feito a partir de um fluxo do Power Automate. Então eu vou mostrar para você como que você pode construir uma solução desta usando essas três soluções. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vou pedir para você, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like. E se você tiver dúvidas durante esse vídeo aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Lembrando, tá pessoal, que o modelo desse fluxo aqui eu vou estar deixando no nosso canal lá do Telegram. Então se você ainda não é inscrito lá, se você ainda não tem acesso, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. É de graça, basta você entrar lá e pegar o modelo desse fluxo que a gente vai construir aqui hoje. Pessoal, vamos construir aqui a nossa solução. De início, né, explicando para vocês, eu estou com a tela do Power BI aberta, com a tela do Microsoft Forms e com a tela do Power Automate. Então, o que a gente vai fazer primeiramente aqui, pessoal? A gente precisa criar um conjunto de dados que vai ser alimentado por uma pesquisa nossa do Microsoft Forms, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu estou aqui na tela do Power BI e dentro da Workspace pessoal, essa Workspace aqui ela é criada por padrão, né, para qualquer usuário do Power BI. Então, aqui dentro de meu Workspace, eu vou clicar aqui em novo e vou criar um conjunto de dados de streaming. Aqui, pessoal, nessa opção eu vou selecionar aqui API e vou clicar em avançar. Agora eu vou dar um nome aqui para o meu conjunto de dados. Olha só, eu dei um nome aqui para esse conjunto de dados de respostas do Microsoft Forms. E aqui, pessoal, a gente vai mapear alguns campos que esse conjunto de dados vai ter, tá? Eu vou mapear aqui, pessoal, 3 campos que vão receber o resultado, né, as respostas que a gente vai submeter lá no nosso formulário do Microsoft Forms. Então, eu vou colocar aqui 3 campos e já eu volto para vocês para explicar o que eu fiz. Pessoal, eu inseri aqui 3 campos, tá? O primeiro campo de texto aqui, você pode mudar também o formato, né, o tipo de dado que você vai estar inserindo no seu conjunto de dados. No meu caso aqui, todos os 3 vão ser texto. Eu coloquei o seguinte: resposta da pergunta 1, resposta da pergunta 2 e respostas da pergunta 3. Todas elas no tipo de dado texto. E aqui, se vocês perceberem, pessoal, o próprio Power BI ele já monta aqui uma estrutura de dados JSON, caso você precise usar essa estrutura depois para você fazer alguma integração, para você utilizar em algum fluxo do Power Automate. Antigamente a gente precisava pegar, né, copiar esse código aqui para fazer com que o nosso fluxo funcionasse. Agora não, o Power Automate com algumas atualizações ele otimizou isso. E quando a gente for construir o fluxo, eu vou mostrar para você como que a gente vai mapear a resposta que a gente obtém lá no Microsoft Forms para o campo específico no conjunto de dados do Power BI. Então, pessoal, depois de ter criado isso aqui, eu vou simplesmente clicar aqui em análise de dados histórica, que vai permitir que todo o histórico, né, de dados que vai chegando no nosso conjunto de dados, ele vai ficando ali como histórico. Então eu vou ativar essa opção aqui e vou clicar em criar. Pessoal, conjunto de dados criado aqui no Power BI. Então agora, pessoal, a gente vai para a parte do Forms, do Microsoft Forms. Então eu vou entrar aqui no Forms e vou clicar aqui em novo formulário. A gente vai adicionar aqui 3 perguntas e a título de teste mesmo, não vou fazer nada específico aqui, vou colocar apenas pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. Então eu vou dar uma formatada rápida aqui nesse formulário e já eu volto com vocês. Pessoal, acabei de criar o meu formulário aqui, então eu nomeei ele como formulário de teste e coloquei 3 perguntas com um tipo de resposta de texto, tá? Então eu coloquei aqui pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. Caso você queira adicionar um novo tipo de pergunta, você vai clicar aqui em adicionar nova e selecionar o tipo de dado que você quer receber aqui no seu formulário, tá bom? Automaticamente o Forms já salva aqui o nosso formulário, então se eu clicar em visualização, esse aqui é o nosso formulário que a gente já pode submeter algumas respostas, beleza? Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente já tem o nosso conjunto de dados, a gente já tem o nosso formulário e agora, pessoal, vou mostrar para vocês como que a gente vai criar o fluxo que vai enviar as respostas
as respostas desse formulário aqui lá para o nosso conjunto de dados de streaming. Então vamos agora para a tela do Power Automate e que a gente vai fazer essa criação desse fluxo agora. Então vou clicar aqui em novo fluxo, vou clicar aqui em fluxo da nuvem automatizado, vou dar um nome aqui para o meu fluxo, nomeei aqui o meu fluxo, pessoal, como alimentação de conjunto de dados de streaming, vou criar aqui agora, escolhendo esse gatilho aqui, ó, quando uma nova resposta é enviada. Então vamos dar início aqui à criação do nosso fluxo. A ID de formulário, né? A gente precisa escolher aqui qual é o nosso formulário. Nosso formulário é esse aqui, ó, formulário de teste. Vamos para uma nova etapa aqui agora. Eu vou novamente utilizar o conector do Forms para escolher uma ação específica, porque agora a gente precisa obter os detalhes dessa resposta que foi enviada. Então vou clicar aqui e achar essa ação. Eu tenho aqui obter detalhes da resposta. Vou passar aqui qual é o formulário teste, e o ID da resposta eu consigo obter como conteúdo dinâmico dessa primeira etapa aqui de quando uma nova resposta é enviada. Então coloquei aqui esse conteúdo dinâmico e a partir de agora, pessoal, a gente vai colocar aqui a parte do Power BI. Então eu enviei uma resposta, obtive os dados dessa resposta e agora a gente vai fazer algumas operações relacionadas a Power BI. Então eu vou vir aqui digitar Power, para a gente achar aqui o conector do Power BI, e aqui eu tenho uma ação de adicionar linhas a um conjunto de dados. Posso vir aqui em Workspace, vou selecionar o Workspace, o conjunto de dados é esse aqui, respostas do Microsoft Forms, é o conjunto de dados que a gente acabou de criar lá na tela do Power BI, e a tabela é essa aqui, ó, Real Time Data, tá? Aí, pessoal, quando a gente seleciona a tabela, automaticamente o conector do Power BI identifica quais são os campos que a gente criou lá no conjunto de dados. E a partir do momento aqui fica fácil a gente mapear quais são, né, as respostas, quais são os dados que a gente tem que jogar para cada campo que a gente criou no nosso conjunto de dados. Então, em resposta da pergunta 1, o que eu vou colocar? Eu vou colocar as respostas da pergunta 1 do meu formulário, da etapa de obter detalhes da resposta. Tá? Então, eu estou tendo esses conteúdos dinâmicos aqui, dessa etapa aqui de obter detalhes da resposta. Então, em resposta da pergunta 1, vou colocar a pergunta 1. Em resposta da pergunta 2, eu vou colocar a pergunta 2. E em resposta da pergunta 3, eu vou colocar a pergunta 3. Beleza? Tudo entendido até agora? Vamos salvar aqui o nosso fluxo. Basicamente é isso aqui, pessoal. Então, vamos revisar. Quando uma nova resposta é enviada do Microsoft Forms, nosso fluxo vai entrar em ação. Ele vai pegar esses dados dessas respostas e vai levar para o nosso conjunto de dados de streaming que a gente tem no Power BI. Então vamos fazer um teste aqui agora. Estou com o nosso formulário de teste na forma de visualização e vou colocar aqui alguns valores, tá? Então preenchi aqui, pessoal, o nosso formulário de teste, coloquei teste 1 para todas as perguntas aqui e vou fazer o envio desse formulário. Agora vamos verificar lá no nosso Power Automate se a execução desse fluxo deu certo. Então vou voltar aqui. Vou acessar esse fluxo que a gente acabou de criar. E olha só, pessoal, o nosso fluxo aqui foi executado com êxito. Então vamos só fazer mais alguns envios aqui de respostas no nosso formulário e depois vamos conferir lá no Power BI se o nosso conjunto de dados está sendo alimentado. Então eu vou voltar aqui no nosso formulário, vou enviar uma nova resposta, vou colocar teste 2. Vou colocar teste 2 aqui para todas as perguntas. Vou enviar mais uma resposta, vou colocar teste 3 agora, para todas as perguntas novamente, vamos enviar. Ok, pessoal, novamente vamos dar uma olhada lá no Power Automate, vou dar um refresh aqui e olha só, 3 vezes o fluxo foi executado de uma forma tranquila, com êxito, tá bom? Agora vamos dar uma olhada lá no Power BI e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui e vou clicar aqui, ó, em criar relatório. E aí, pessoal, vamos ver o seguinte. Olha só, quando eu expando aqui o meu conjunto de dados, a minha tabela, né, que se chama Real Time Data, eu tenho aqui as colunas, né, as colunas que a gente criou na hora de criar esse conjunto de dados de streaming. Então eu vou colocar aqui uma tabela, tá? Colocar uma tabela aqui qualquer e vou colocar o seguinte, nos valores desse visual de tabela aqui, eu vou arrastar aqui os campos que a gente criou, tá? E olha só, pessoal, que legal o que está acontecendo aqui. Deixa eu só aumentar o tamanho dos valores dessa tabela para vocês verem de uma forma mais fácil.
Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem os dados que a gente inseriu lá no formulário, tá? Então eu vou salvar aqui, vou dar um nome aqui para esse relatório, dei o nome aqui de relatório teste, vou salvar. E só para a gente entender como que vai funcionar aqui agora, né? Esse relatório está criado, então se eu quiser compartilhar com alguém da minha organização, eu posso fazer esse compartilhamento normalmente, tá? E aí vamos fazer um novo teste aqui agora para ver como que novos dados são inseridos no nosso relatório, tá? Então eu estou aqui no Microsoft Forms, vou enviar uma nova resposta, vou colocar aqui agora teste 4. Vou preencher aqui tudo com teste 4, enviei. Vamos ver lá agora no nosso Power BI. Olha só, quando eu começo a interagir aqui com o relatório, a gente percebe que uma nova linha é adicionada automaticamente ao nosso relatório, tá? Então, é automático tudo isso que a gente está fazendo aqui para que o nosso relatório, né, o nosso conjunto de dados esteja sempre atualizado. Consegui te ajudar nesse vídeo? Te mostrei uma solução que vai fazer diferença para você? Então, novamente, eu peço aí para você, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe aqui sua inscrição, porque é muito importante ter você aqui com a gente. Se você deseja aprender de forma detalhada como que funciona o Power Automate, eu acabei de lançar um treinamento, então se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois, se você tiver interesse, dá uma olhada lá. E se você tem algum amigo ou amiga que se interessa por esse tipo de assunto, compartilha esse vídeo com ele ou ela, tá? Para que a gente possa expandir aqui e alcançar o maior número de pessoas, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até mais.